Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta aos nossos estudos de Direito Eleitoral, nosso curso da prática para a teoria. Essa é a nossa aula de número 28, isso mesmo. Estamos prosseguindo aos estudos da resolução do cadastro eleitoral. Essa é a nossa parte número 3, resolução do cadastro eleitoral, ok? Então é a resolução, conforme vocês sabem, que regulamenta todos aqueles procedimentos cartorários eleitorais, alistamento, revisão, transferência, segunda via. A resolução que tratava sobre esse tema era a Resolução 21.538 de 2003. No entanto, essa resolução ela foi totalmente revogada, né? Quantos concursos que nós tivemos que cobraram essa Resolução 21.538 e agora sendo substituída aí por essa nova resolução, que, como vocês já sabem, é a de número 23.659 de 2021. Então nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, resolvendo aqui mais questões, começando com a questão de número 406. Bora lá? Então vamos lá, pessoal. A questão 406 diz o seguinte: incorrerá em multa, ou seja, será aplicada multa a ser imposta pelo juízo eleitoral e cobrada no ato do alistamento a pessoa brasileira nata, nascida em território nacional, que não se alistar até os 19 anos. Bom, esse é um assunto extremamente cobrado em prova. Na resolução nova, nós teremos esse tema lá no artigo número 33, que vai trazer para nós algumas situações de que vai incorrer multa, que é imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato do alistamento. Em quais situações? A primeira é ao brasileiro nato, nascido em território nacional, que não se alista até os 19 anos, porque a gente sabe que completou 18 anos, o alistamento é obrigatório. Mas a Justiça Eleitoral dá uma colher de chá aqui, dizendo, olha, vamos dar um tempinho a mais. Se você é brasileiro nato e não se alista até os 19 anos, veja que é um prazo de 1 ano ainda, né? Não incorre multa. Agora, se você deixa de se alistar até os 19 anos, incorre multa. Só que existem outras situações. Por exemplo, o brasileiro também que é nato, nascido em território nacional ou nascido no exterior, filho de brasileiro ou brasileira registrada em repartição diplomática brasileira, que não se alista também até os 19 anos. Essa é a nossa segunda situação. A terceira e última, que incorre multa, saindo agora do campo do nato, vamos para o naturalizado. Então, o brasileiro naturalizado, maior de 18 anos, que não se alista até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Então tem esse período, esse tempo ainda para a aquisição da nacionalidade brasileira, é um tempinho a mais para não incorrer em multa. Agora, se ele deixa, que no caso naturalizado, e o examinador pode querer confundir sua cabeça, né? Ele deixa de se alistar até 1 ano, depois de 1 ano, né, de adquirida essa nacionalidade brasileira, incorrerá em multa. Se ele não se alistar, incorre em multa. Agora, se ele se alista nesse período de 1 ano, não incorre em multa. Voltando à questão, nós temos aqui uma das situações, né? Então, incorrerá em multa no caso do brasileiro que é nato, que é nascido em território nacional, que não se alista até os 19 anos. Então, a questão está correta? Está correta, de acordo com o que prevê o artigo número 33 da resolução. Ok? Avançando agora para a próxima questão, de número 407. Questão interessante também, o tema muito cobrado em prova, tá? Sobre os documentos para alistamento eleitoral. Vejam só, a carteira de trabalho é um dos documentos de identificação hábeis para o alistamento eleitoral. E aí? Olha só, nós temos que observar aqui quais documentos que são possíveis a serem utilizados
entregues à Justiça Eleitoral, ao cartório, no ato do alistamento, que são aceitos como documentos de identificação no alistamento eleitoral. Sobre esse tema, o artigo 34, ele vai apresentar para nós um rol de documentos possíveis como documentos de identificação. Então, olha só, o primeiro deles é a carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional, certidão de nascimento ou casamento expedida no Brasil ou registrada em repartição diplomática brasileira e transladada para o registro civil, conforme legislação própria, documento público do qual se infira ter a pessoa requerente a idade mínima de 15 anos e do qual constem os demais elementos que são necessários à qualificação. Documento congênere ao registro civil expedido pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e documento do qual se infira a nacionalidade brasileira originária ou adquirida da pessoa requerente, e a publicação oficial da portaria do Ministro da Justiça e o documento de identidade para as pessoas portuguesas que tenham obtido o gozo dos direitos políticos no Brasil. Então, olha que, diferentemente da Resolução 21.538, nós tivemos aqui uma ampliação, né, de documentos. Tivemos aqui, por exemplo, essa questão da portaria para as pessoas portuguesas, não tinha, né, como no rol de documentos para o alistamento eleitoral na Resolução 21.538. E agora nós temos. Tá? Então, veja, em algum momento da questão, dessa leitura do artigo 34, eu mencionei aqui carteira de trabalho? Não. A carteira de trabalho não é documento hábil para alistamento eleitoral. E eu tenho certeza que vamos ter questões exigindo isso, achando que a carteira de trabalho vai ser um documento hábil. Mas não, não é, ok? Então a questão 47 está incorreta, tá bom? O artigo aqui é o número 34. Então leiam com atenção esse A34 que vai trazer para nós esse rol de documentos. Questão 408. O número de inscrição eleitoral será composto por até 15 algarismos. Então, se você pegar o seu título de eleitor aí, você vai observar que o título de eleitor tem uma quantidade de dígitos, quantidade de algarismos, quantidade de números. Quantos são? Né? Você vai observar aí, o meu, por exemplo, tem 12 algarismos. A maioria de vocês terão títulos com 12 algarismos e não 15. O artigo 36, parágrafo único da resolução diz que o número de inscrição ele vai ser composto por até 12 algarismos. A questão que eu trouxe aqui, a questão 408, falou por até 15, mas não, é por até 12 algarismos. E como que é essa divisão? Então vamos voltar aqui aos slides. Então nós temos 12 algarismos, deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deixa eu colocar aqui 0, 1, já deu 12, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais um aqui. Então aqui nós temos 12 algarismos. Os 8 primeiros serão sequenciados, então 3, 4, 5, 6, 7, 8, sequenciados, desprezando-se na emissão zeros à esquerda. Então se tiver zeros à esquerda, a gente despreza, tá? Por isso que é até 12, mas se tiver zeros à esquerda, a gente despreza. Os dois seguintes, que é o 9º e o 10º algarismos, que são os mais cobrados em prova, representam a unidade da federação de emissão do título. Unidade de federação de emissão do título. É o 9º e o 10º algarismos. Grave isso. Por exemplo, sou de Minas. 02 representa o estado de Minas. Quem é de São Paulo, por exemplo, é 01. Quem é da Paraíba, 12. Quem é, por exemplo, do exterior, 28. Numa prova de TRE, atenção, numa prova de TRE, dica, grave os algarismos do seu estado e grave do exterior. O 28 que representa o exterior. Dica de prova. Não precisa gravar de todos os estados, mas grave
do estado ao qual você está prestando a prova, tá bom? E ainda sobrou os dois últimos, né? Nós temos os dois últimos algarismos constituindo dígitos verificadores determinados com base no módulo 11. Então, isso aqui basta você saber para a prova que representa dígitos verificadores. Então, não é por até 15 algarismos, por até 12 algarismos, de acordo com o artigo 36, parágrafo único, questão incorreta. Próxima questão, 409. A transferência será realizada quando a pessoa desejar alterar o seu domicílio eleitoral, em conjunto ou não com uma eventual retificação de dados, ou seja, correção de dados, ou regularização de inscrição cancelada, e for encontrado em seu nome, em município diverso ou no exterior, número de inscrição regular, suspensa ou, se cancelada, por motivo que permita sua reutilização. Olha só, eu quero transferir para um outro estado, vamos dizer assim, o meu título de eleitor. Eu quero transferir para um outro município, pode ser até do mesmo estado. Vou mudar de residência ou mudar de cidade. Tenho que transferir